Amados irmãos, graça e paz. Boa noite. Hoje nós estamos comemorando, né, o Natal, a véspera de Natal, de acordo com o que foi determinado no mundo. Embora saibamos que verdadeiramente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, é apenas algo que se faz para lembrar da importância do nascimento de Jesus Cristo e de quanto ele foi extraordinário para a nossa vida. Vamos comentar hoje sobre esse assunto. Como você celebra o Natal? O propósito da vinda de Jesus Cristo ao mundo foi restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, a partir do nascimento de Jesus, iniciou-se o processo de restauração da vida na terra. A comunhão foi restabelecida por Cristo, desfazendo a inimizade através do seu sacrifício na cruz. Em Efésios 2, de 14 a 16, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, quer dizer, ambos os povos, os judeus, os israelitas e os gentios. Deus fez um através de Jesus Cristo, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vamos refletir os níveis da comunhão trazidos pelo Natal. Lá em Lucas 2, verso 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Dentre os privilegiados espectadores amados do nascimento de Jesus, havia um rebanho de ovelhas. E provavelmente, como era um rural, uma região rural, provavelmente havia outros animais de carga. O ambiente era rural. Então, desde aves, animais domésticos, criações diversas, poderiam ser encontrados ali. Até uma estrela apareceu para iluminar a noite de Belém. Agora eu pergunto, quem foi avisado primeiro? Os pastores de ovelhas. Em Mateus 2:2, diz assim: e perguntavam os pastores: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mesmo como um astro inanimado, aquela estrela tinha um propósito de anunciar o tempo da manifestação do Messias. Amados, tudo que acontece tem um propósito de Deus. Por mais simples que pareça, Deus tem um propósito. Nós podemos não entender, por sermos criaturas e não Criador. Observe o que aconteceu. O Deus Criador agora está no meio de sua criação. Com isso, toda a desordem trazida pelo pecado, agora, com a vinda de Jesus, o nascimento, poderia ser renovada através de Cristo.
A comunhão de Deus com o mundo não se limita apenas ao ser humano, mas contempla toda a natureza. Devemos pensar como melhorar nossa relação com a natureza e não destruir o que Deus criou para nos abençoar. Natal, amados, é tempo de comunhão com a natureza. Jesus Cristo não veio num palácio, não veio em riquezas. Ele foi para um lugar onde só a natureza tomou consciência. Seja na natureza animada, os animais, os pastores que estavam no campo, como a estrela que era inanimada. Mas tudo tinha um propósito de Deus. Segundo lugar, vamos ver Lucas 9, 10, 13 e 14. Olha bem, e um anjo do Senhor desceu, olha bem, que coisa maravilhosa. Desceu o anjo aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Os pastores, hein? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago uma boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Não tinha ninguém rico, não tinha nada de nobreza, não tinha nada de grandiosidade humana. Ali havia a grandeza da natureza, da criação de Deus. Tudo, estrela, anjos, a natureza, os animais, a natureza. Olha, que maravilha! O Deus Todo-Poderoso estava entre nós, com um propósito grandioso. Anjos apareceram várias vezes, amados, para anunciar o Natal, mas nunca eles se mostraram tanto ao ser humano como neste período em especial. A palavra anjo significa mensageiro. Quando está escrito com letras maiúsculas, é porque no original o sentido se refere à manifestação do próprio Deus. Olha, em Hebreus 1,14 diz assim: são todos eles espíritos, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Glória a Deus, espírito ministrador enviado a nosso favor. Sua presença, a presença dos anjos significa que há temor de Deus. Olha o Salmo 34, 7. Olha o salmista que diz: anjo do Senhor acampa, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus mandou os seus anjos para estarem acampados conosco, porque nós tememos a Deus, servimos a Ele, e os anjos estão aqui. Espíritos ministradores que trabalham a nosso favor, lutam a nosso favor, porque nós vamos herdar a vida eterna. Então, Natal é tempo de comunhão espiritual, porque vejam aí, tudo era espiritual, tudo era voltado para a área espiritual. Natal, terceiro lugar, é comunhão entre ricos e pobres. Veja lá em Lucas, verso 15 e 20. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Olha, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado.
Amados, os pastores de Belém representam a classe pobre da sociedade judaica. Além disso, também eram excluídos do culto no templo por questões cerimoniais, porque eles tinham contato com animais mortos ou com sangue, aí os tornavam impuros segundo a lei. Então agora vamos ver outro grupo de pessoas, os reis magos. A mesma estrela que primeiro foi aos pastores, aos pobres, que seguiam, foram aos reis magos. E eles seguiram. É a classe mais rica, era representada a classe mais rica. Olha em Mateus 2, 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Olha, amados, a mesma estrela que apareceu aos pastores, a classe pobre e desprezada pelos religiosos legalistas, também apareceu aos ricos, privilegiados. Jesus foi o elo de ligação entre uma classe privilegiada e a outra que não era. Isso mostra que no reino de Deus todos são iguais e somente Cristo é superior. Natal é tempo de comunhão e igualdade. Quarto lugar, comunhão com a família. O ambiente escolhido por Deus para vir ao mundo foi a família, o casal Maria e José. Se tornou então esse casal o modelo de vida terrena para quem? Para Jesus Cristo. Mas a presença de Deus através de Cristo era um modelo de vida espiritual para José e Maria. Eles sabiam. Apresentaram Jesus no templo, fizeram tudo o que era necessário para obedecer a Deus. Deus criou a família e quer estar na casa de todos nós. Então, o Natal é um momento especial para reunir os familiares na presença de Deus. O convidado principal para as festividades natalinas é o aniversariante, amado, Jesus Cristo. Quando Jesus está presente, a festa é melhor. Jesus traz reconciliação, amor para a família, comunhão. Então, Natal é tempo de comunhão da família. Comunhão é igual comum mais união. A melhor forma de celebrar o Natal é buscando comunhão com Deus, comunhão com o próximo e em tudo na vida. Sem comunhão não adianta preparar festas. Não é jantares, não são festas, não são presentes, não são árvores de Natal, enfeites, nada disso. É a comunhão com Deus. Comunhão com Deus, com o próximo, seja ele quem for, e com a natureza, comunhão com tudo o que Deus fez. Para ter comunhão, amados, é preciso ver o próximo como um igual e não como diferente. Para ter comunhão, é necessário se unir ou estar mais próximo do nosso próximo. Deus tomou a iniciativa, vindo ao mundo para estar perto de nós e nos aproximar uns dos outros. Natal é esse amor sem igual que foi enviado para este mundo, tomou um corpo humano, sofreu por nós, pagou os nossos pecados. Esse é o Natal. A vinda de Jesus Cristo é comunhão com a natureza, comunhão com os irmãos, comunhão, seja ele o que for, pobre, rico, comunhão entre nós e comunhão com a família. Pense nisso. A graça, a paz e as misericórdias do Senhor permaneçam sobre cada um de nós, agora e sempre.